sejam todos muito bem-vindos. Que coisa boa, vocês estão aí com a gente. Não vi a hora de estarmos juntos, trocar ideias, porque é bom demais falar sobre Jesus, sobre o amor de Deus que João escreveu tão bem no Evangelho, né? Aliás, Evangelho é boas novas, boas notícias. E aí, na nossa lição, tá linda, a nossa lição do maternal, que tem aí como título, João mostra Jesus como Deus. Uau, que coisa maravilhosa! Sabe de uma coisa? Foi para este tempo que o Senhor tem levantado cada um de nós, tanto nós aqui, toda a equipe, quanto vocês aí de casa, aí da sua igreja, para você que está, né, nas atividades aí na escola dominical, nos cultos infantis, a qualquer horário, a qualquer dia, para você que está aí na ativa com crianças, seja em orfanato, em creches ou dentro de casa, você, vovó, titio, enfim, todo mundo que lidar com a garotada, com a meninada, com os nossos bebês e os nossos pequeninos até os 3 anos. Eu quero dizer que o nosso coração, fica acelerado, porque nós pensamos em vocês e estimular cada um de vocês. Este é o nosso objetivo, para que vocês se dediquem a ensinar a palavra do Senhor, que vai ficar guardada no coração e na mente das nossas crianças. Eles precisam saber, assim, de que Jesus, ele está vivo, vive para sempre, e ele é Deus, tá certo? E João, no Evangelho de João, a mensagem é esta: sempre relatar, falar de como Jesus veio ao mundo, ele como Filho de Deus, como Deus, ele realizou tantas coisas lindas que nós vamos contar. Então vamos lá? A nossa lição de hoje, como você pode observar aí na lâmina, tem como título Uma Visita para Jesus. E este texto, esta passagem bíblica, você vai encontrar aqui na Palavra de Deus, no Novo Testamento, no Evangelho de João, o livro de João, no capítulo 3, apenas os versículos de 1 a 3. Você não vai ler para a criança, combinado? Você ora, você vai ler a Palavra de Deus e com as suas palavras você vai contar para o pequenino, seja ele do berçário ou as crianças do maternal, e você vai explicar com as suas palavras. Você pode dizer, mas eu não sei contar história. É por isso que nós estamos aqui, não é? E na revista do professor vem aqui dando todas as orientações passo a passo, inclusive lembrando para você que basta apenas um objetivo, tá certo? O ensino. Então, na nossa lição de hoje, Uma Visita para Jesus, está escrito assim: pais e educadores, olha, no término do ensino, a criança deverá saber que Jesus é o Filho de Deus. E eu quero apresentar para Jesus, apresentar para vocês, este Jesus muito fofinho. Olha que delícia, não é? Isso aqui é Jesus, aqui, olha só, é um travesseiro, uma almofada, vamos dizer assim, bem legal, bem fofinho, que dá vontade de apertar. Aliás, você pode observar, não é? Que ele aí é todo costurado, não tem nada que a criança possa puxar, arrancar, se machucar. Então, tá aí para você uma ideia legal que você pode costurar, fazer aí uma almofada bacana e deixa as crianças abraçarem Jesus à vontade e visitar Jesus, não é? Então vamos lá, gente. Que gostoso é ensinar a palavra de Deus, não é? Para os nossos pequeninos. E no Guardando no Coração de hoje, que é aquele versículo curtinho, porque afinal de contas, este público, os nossos bebês e as nossas crianças, precisam ouvir
sobre a palavra de Deus, né? Está escrito no livro de João, no capítulo 1, no versículo 49, o Senhor é o Filho de Deus. Aí, que legal! E como que nós vamos falar isso, né? O Senhor é o Filho de Deus, bom Deus está no céu, não é? Como é que nós podemos ensinar isso para a criançada? É aí que eu quero apresentar para vocês, olha só, a família nuvem. E essa ideia está escrita aqui na revista do professor, tá bom? Olha que legal! Você pode fazer umas almofadinhas, olha, de tecidos de algodão bem gostoso. Pede ajuda aí de algumas irmãs da sua igreja, da sua família, não é? Que saibam costurar. E olha aí, com enchimentos de travesseiro, ou que a gente chama de manta acrílica, não é? Você faz aí as nuvenzinhas e pode pintar, não é? Aí os olhinhos, olha só que bacana, tá bom? Dá para você observar. Você pega aquele bonequinho de brinquedo das suas crianças, tá certo? Lembra do personagem que sempre eu digo para vocês que é legal de que venhamos a vestir o bonequinho sempre com a mesma roupinha para a criança identificar o personagem. Lembra que temos falado bastante isso para você? Pois é, então aqui está, não é? O bonequinho que a criança vai logo entender, lembrar, perceber que eu estou falando de Jesus. Então, o nosso versículo de hoje, guardando no coração, você pode fazer isso aqui, ó. Esconde o bonequinho, Jesus, né? Lá entre as nuvens, a família nuvem, tá certo? E aí você vai e repete para eles, que aliás na nossa revista do aluno vem também, tá certo? Olha só, colocando aqui, mostrando para a criança depois colorir a própria figura também do personagem Jesus, tá certo? O Senhor é o Filho de Deus. E quem é o Filho de Deus? Vamos descobrir? Aí você vai lá na família nuvem, não é? E pede para a criança, aliás, a criançada nessa fase ama brincar de se esconder, é ou não é? Né? Para o bebê você pode cobrir com a fraldinha, tá bom? E descobrir, achou! A meninada adora isso. Então você coloca o bonequinho Jesus, olha só que legal, e aí você tira das nuvens, olha que divertido. O Senhor é o Filho de Deus, uau! Isso está escrito em João 1:49. É assim, de maneira bem divertida, bem descontraída, que você ensina a palavra de Deus para os seus pequeninos. Vamos agora aos recursos didáticos da nossa história? Vamos lá? Olha só, que legal! Deixa eu tirar aqui as nossas nuvens, vou colocar aqui. Muito obrigada, nuvem, pela sua ajuda. E aí, vamos lá. Com o flanelógrafo, tá bom? Você pode fazer aí, olha só, isso aqui é o material, né, flanelógrafo, porque é com flanela, né? Você pode pintar, tá bom? Com flanela ou feltro, tá certo? Várias cenas noturnas, né? Olha só, com rios ou não, é bem legal. Mas a história de hoje, né, vem acompanhando aí para as crianças de 2 a 3 anos as figurinhas que eu já recortei, olha só. Deixa eu colocar aqui direitinho para a câmera pegar, tá vendo aí? Peraí, só um minutinho. Olha só que legal, né? Normalmente a gente sempre traz em lâmina, que é aquela folha, a parte que acompanha a revista do professor, sempre 3 figuras, tá bom assim? Ok? E aí eu vou colocá-las aqui com lixa ou uma fita crepe aqui no verso da figura. Eu vou colocar e deixar aqui a parte, porque é assim que eu vou utilizar para as minhas crianças de 2 a 3 anos. Vamos lá, olha a lâmina aí dos nossos recursos didáticos, tá bom? Para os nossos recursos didáticos, eu coloquei aí a sugestão aqui na revista do professor, sempre, em primeiro lugar, utilize a Bíblia. Lógico, a sua criança precisa saber que o que você está falando
tudo está escrito aqui. Para a criança ou para os seus bebês, você pode utilizar os 2 bonequinhos que são os personagens de hoje. Jesus e o visitante, que eu vou já dizer o nome dele. Surpresa, tá bom? Vamos lá. E assim você utiliza também o flanelógrafo, tá bom? Vamos lá a nossa história. Vamos imaginar que o seu bebê já está ali tranquilo, de barriguinha cheia. Coloca ele na cadeirinha, não é? Ou então, vamos lá, senta com ele no chão, entre as almofadas, e você mostra para ele sempre os 2 personagens. Olá, este aqui é Jesus. Mostra o bonequinho Jesus para ele. Muitas pessoas gostavam de ouvir, sabe? As histórias de Jesus, é isso mesmo. E aí, olha só, um dia Jesus estava, né, em um lugar e um homem muito famoso, o nome dele era Nicodemos. Ele disse, eu vou visitar Jesus. E aí, ele foi, e visitou Jesus. Olá, Jesus, muito prazer em conhecê-lo. Como é bom conhecer o Senhor. E sabe de uma coisa? A Bíblia diz que eles bateram um papo muito legal. Eles conversaram muito. E aí conversaram muitas coisas legais e Nicodemos ficou muito feliz e foi embora. Pronto, já contou a história para o seu bebê. Agora, para as crianças de 2 a 3 anos, aí você aumenta aí mais os detalhes e o tempinho da história, porque para bebês é tudo muito rápido. Para as crianças de 2 a 3 anos, olha só o que eu sugiro aí na nossa lâmina. Sempre eu gosto de colocar assim, olha, senta com as suas crianças, coloca aí, né, o flanelógrafo pertinho, tá bom? E você mostra a cena noturna, não é? E você diz assim, olha, era uma vez, está escrito aqui na Bíblia, no livro de João, que Jesus gostava de conversar com muitas pessoas. As pessoas gostavam de ouvir Jesus, porque Jesus ensinava muitas coisas legais a essas pessoas. E sabe de uma coisa? Um dia, à noite, um homem chamado, olha só, Nicodemos, disse assim, eu vou visitar Jesus. Mas de noite, seu Nicodemos? Sim, de noite, por que não, não é? E a Bíblia diz que, olha só, Jesus estava num lugar e aí ensinando para aquelas pessoas, sabe? E muita gente gostava de ouvir as histórias de Jesus, porque Jesus falava sobre o amor de Deus para com todas elas. E um dia, Nicodemos chegou e foi lá e conversou com Jesus. Muito prazer em conhecê-lo, porque as pessoas já conheciam Nicodemos. Nicodemos era muito conhecido naquela cidade. Mas olha, Nicodemos disse, olha, Jesus, eu reconheço que o Senhor é o Filho de Deus, sabe? Ninguém faria tantas coisas tão lindas como o Senhor faz se Deus não for com você. Nicodemos entendeu que Jesus é o Filho de Deus. Que legal! E você também saiba de que Jesus é o Filho de Deus, Ele ama muito você. Oh, que coisa maravilhosa! Que tal falarmos com Jesus? Aí, sabe de uma coisa? Une as mãozinhas e aí as crianças vão imitá-lo e você vai dizer assim, querido Jesus, como é bom saber que o Senhor é o Filho de Deus. Eu te amo. Bora mandar beijinho para Jesus. Mua! E a criançada ama fazer essas coisas, porque você é o referencial para ela e ela gosta de imitar tudo que você faz. Mostre o seu amor por Jesus e a criança vai entender exatamente o que está escrito aqui na palavra de Deus. Já contou a história? Já orou?
Agora é hora de a gente cantar, louvar a Deus e a gente traz sempre algumas sugestões, como você pode ver aí na lâmina, não é? Jesus é maravilhoso. Gente, essa música é muito legal, você pode procurar pelas mídias sociais aí, não é? Enfim, você procura 3 palavrinhas, volume 8, essa música Jesus é maravilhoso. E você pode cantar com palminhas, com fantoches de varetas, com qualquer tipo de fantoches, ou você pode utilizar, não é? Aqui, olha, deixa eu pegar aqui, não é? Esse Jesus aqui tão fofinho, esta almofada, esse Jesus que você pode copiar aí, essa ideia bem legal, olha só, bem bacana e bem fofinho, que a meninada vai curtir de montão. Tá bom assim, gente? Eu espero você, se Deus quiser, na nossa próxima aula, nosso próximo encontro, se Deus quiser. Um grande beijo no coração de vocês, que Deus abençoe e faça frutificar o trabalho das tuas mãos, tá bom? Até lá, se Deus quiser. Olá, professor, tudo bem? Vamos então para o nosso estudo da nossa revista da Escola Bíblica Dominical de hoje. Olha aqui está a minha, eu espero que você esteja com a sua aí nas suas mãos, a do aluno também, muito importante nós termos para vermos como serão realizados os exercícios das crianças, tá? O que será necessário nós levarmos, é muito importante nós termos também a revista do nosso aluno, para nós acompanharmos o que ele vai precisar para realizar a atividade do dia. E hoje, mais uma vez, temos aqui, você vai apresentar para a sua criança a cada domingo o nosso amigão, o João, que vai nos contar muitas histórias maravilhosas de Jesus, tá? Então, como nós recomendamos na primeira lição, você prepare sempre um personagem, tá? Pode ser feito de bonequinho de feltro, pode ser de papel, tá? Use da sua criatividade ou até mesmo comprado. Tem pessoas que compram um bonequinho e colocam roupinha, veste com roupa de época e fica uma gracinha, tá? Mas é importante a gente criar esse personagem para dar aquela referência todas as vezes que a criança chegar nesse trimestre, sabendo que estaremos estudando a revista de João. E o nosso tema de hoje, nós já estudamos Jesus é Deus na primeira lição, na segunda lição, o primeiro milagre de Jesus, e hoje é o tema A Nova Vida em Jesus. Você está lembrado que nós recomendamos que o seu quadro de pregas em forma de Bíblia tem que ter 13 pregas, para que você possa colocar em cada uma delas o nosso tema que será estudado, tá bom? E a criança vai ficar acompanhando, porque vai ficar num local de destaque e sempre ela vai saber qual é o tema que está estudando naquele dia, tá bom? Agora nós vamos para a leitura das nossas lâminas. Lição de número 3, Nova Vida em Jesus. Encontrando o tesouro, João 3. Guardando no coração, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3, parte B do versículo. E o objetivo é ressaltar que precisamos aceitar a Jesus para sermos nova criatura. E o vamos louvar, nós temos aí 2 dicas muito legais. Só o poder de Deus e meu coração era sujo. E vamos agora para a segunda lâmina. Vamos ler o que diz as nossas orientações importantes. Aproveite o assunto da lição de hoje para mostrar a importância de deixarmos Jesus transformar o nosso coraçãozinho. A sugestão da dinâmica para a memorização do versículo poderá ser um momento extraordinário para ministrar na vida das crianças essa verdade. Imprima amor e zelo em tudo o que faz, para que o Espírito Santo faça o que lhe compete. Lembre-se de usar o fichário com os versículos da história
pois a lição de hoje requer a leitura de vários versículos, como parte essencial da mesma, tá bom? Então nós vamos lá para o nosso versículo bíblico de hoje. Agora chegou a hora da nossa memorização do versículo, onde você vai, com a sua criança, trabalhar um versículo do livro de João para que ela possa levar para casa, na sua mente, no seu coração, um pedacinho da palavra de Deus. E aí você vai conversar com elas, com as crianças, você vai mostrar essa borboleta bonita, você vai chamar a atenção das crianças para essa borboleta. Vai dizer, não é bonito, crianças, essa borboleta? Ah, quantos gostam de borboletas? Aí você vai conversar com as crianças, interaja com elas. E enquanto isso, você vai dizer para elas que antes dessa borboleta se transformar nessa bela borboleta, ela era uma largatinha. Olha, aí você vai conversar com as crianças, você vai ensinar as crianças, porque muitas nessa faixa etária não se deram conta dessa realidade, né? Não sabem, não conhecem mesmo que uma largatinha se transforma numa linda borboleta. Aí você vai explicar para elas que quando nascem as largatinhas, elas se fecham depois de alguns dias num casulo, é uma casinha que elas fazem, né, com o seu próprio corpo. E ali as largatinhas ficam naquele casulo por algum tempo. Quando, num belo dia, aquele casulo abre, explode, abre-se e surge uma linda borboleta com as suas asinhas e sai voando, né, pelo céu bonito, pelo jardim, pela grama bonita, pela floresta. Então, é assim que surge a transformação da largatinha para uma bela borboleta. E aí, depois que você conversou com elas sobre isso, deixa elas falarem das suas experiências. Quem sabe alguma delas um dia encontrou com uma largatinha, ficou morrendo de medo, né? Ou correu atrás de uma borboleta e não conseguiu pegar. Então, você aproveite para conversar com elas sobre esse tema. E aí, depois, então, você vai aproveitar e vai mostrar para elas o versículo de hoje, que tem também a figura de uma borboleta, porque, na verdade, você quer ensinar para as crianças, através da palavra de Deus, sobre a mudança, a transformação, sobre uma nova vida, né? Então, aí você vai conversar com elas e vai ler pausadamente o que está escrito aqui nesse versículo. Você vai ler com elas dizendo assim: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você vai repetir a leitura para que fique bem clara essa leitura, para que elas possam memorizar, entender e falar com você, tá? Então não tenha pressa, esse momento é um momento em que você precisa ter concentração das crianças, porque senão o objetivo não vai ser alcançado. Então você vai ler com elas, e vamos ler novamente, né? Vai ler com elas: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3, parte B do versículo. Aí depois que você fizer isso, vai fazer alguma dinâmica, né? Se você desejar. E aí eu estava aqui, quando eu fui preparar esse material para você, professor, interessante, né? Aí surgiu essa ideia de fazer uma borboleta, além da que está no cartaz com o versículo, para que pudéssemos contar a historinha, né, da largatinha que vira uma bela borboleta. Muito embora eu tenha colocado aí na revista que você explique essa transformação da largata para a borboleta, mas se você puder explicar mostrando, vai ficar mais interessante, com certeza, tá bom? E assim vai ser uma bênção esse momento de memorização da sua criança. Vamos agora para a nossa história bíblica. Vamos para a nossa história bíblica? Mas eu quero lembrar você que será necessário você ter o seu fichário ou o seu caderno para você colocar as referências que estarão dentro da história, tá bom? Então, a nossa história, que tem por tema Nova Vida em Jesus, onde você já trabalhou com a sua criança o versículo que fala justamente de uma nova vida, de uma transformação,
Mas agora a criança vai saber a fundo o que foi que aconteceu, né? E quem vai nos contar essa história é o nosso irmão João, que vai falar conosco sobre os episódios maravilhosos de Jesus. O que o Senhor fez aqui quando viveu nessa terra, coisas maravilhosas, milagres, muitas coisas lindas o Senhor realizou na vida das pessoas. E hoje, mais uma vez, ele vai nos contar que existia naquela época de Jesus um homem chamado Nicodemos. E aí você vai mostrar para a criança justamente esse cartaz, onde aparece Jesus e Nicodemos. E a história nos conta que Nicodemos, ele era um homem muito intelectual, muito conhecedor da palavra de Deus. Ele conhecia muito bem as Escrituras. Mas tinha uma coisa, ele era uma pessoa assim tão importante que ele achava que ele não deveria ir até Jesus para que as pessoas soubessem que ele foi encontrar Jesus. Ele não gostaria que isso acontecesse. Então ele planejou de ver Jesus de noite. Ele foi à noite se encontrar com Jesus para que as pessoas não o vissem conversando com Jesus. E ali chegou Nicodemos e foi conversar com Jesus. E conversando com Jesus, ele falou assim: Rabi, nós sabemos que tu és um mestre de Deus que foi enviado, porque ninguém faz as coisas que tu fazes. Está em João capítulo 3, verso 2. E ele chamou Jesus de Rabi. Rabi quer dizer um mestre. E Jesus então respondeu para ele assim: sim, você falou uma grande verdade, Nicodemos. Realmente eu sou um mestre. E quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, que está em João capítulo 3, verso 3. Mas quando Jesus falou aquilo para ele, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A cabeça daquele homem, Nicodemos, que era um homem tão intelectual, ele não entendeu, ele não compreendeu. E ele falou assim para Jesus: Jesus, quer dizer então que eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Como diz aqui em João capítulo 3, verso 4. Como pode um homem, sendo um velho, nascer de novo? Será que eu vou voltar para o ventre da minha mãe e voltar a ser um bebê? Vocês acham, crianças? Você vai perguntar para a sua criança: vocês acham que isso é possível? Uma pessoa que já é um adulto voltar para dentro da barriga da mamãe? Aí deixe as crianças interagir com você nesse momento. É um momento muito oportuno para que as crianças possam relatar as suas opiniões. E aí você vai então explicar para elas, conforme diz a palavra de Deus, que Jesus disse assim para ele, que está lá em João, no capítulo 3, no verso 5, que diz assim: quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não é isso não, João. Jesus queria, aliás, não é isso não, Nicodemos. Jesus estava dizendo para ele: não é isto, não é voltar a ser um bebê, é nascer da água do Espírito, nascer de novo em Jesus, é entregar o seu coraçãozinho a Jesus. Isso que é nascer de novo, é você reconhecer que você precisa ter Jesus no seu coração para que você possa ser uma pessoa transformada, assim como foi aquela borboletinha. Para se tornar uma bela borboleta, ela passou por uma transformação. Era uma largatinha que virou uma borboleta. Então, você vai dizer para a sua criança que todos nós, quer sejamos crianças, adultos, idosos, velhinhos, todos nós precisamos nascer de novo, ou seja, todos nós precisamos entregar o nosso coração para Jesus e o aceitá-lo como Salvador. Aí nós vamos ser transformados em uma nova criatura. Oh, que coisa linda! Sua criança vai ficar muito feliz. E além de tudo, além de aceitar a Jesus como Salvador, nós teremos
um passaporte para entrarmos no céu. Um passaporte, todas as crianças, muitas delas já viajaram para outros países e é necessário ter um documento como este para você entrar em outros lugares. Então, o nosso passaporte é Jesus. Ele é o nosso passaporte para que nós possamos entrar no céu, porque um dia todos nós vamos morar com Jesus, mas precisamos de ter, um passaporte, que é a salvação do Senhor no nosso coração, que é abrir o nosso coração para Jesus. Esse é o passaporte, é você abrir a boquinha e dizer, eu quero aceitar a Jesus como Salvador. Então, naquele momento, o Senhor escreve o teu nome no livro da vida e você vai ser uma nova criatura em Jesus e vai morar para sempre com Ele nos céus. Então, se você deixar esse recadinho para a sua criança de uma forma bem tranquila, bem participativa, levando ela a construir com você esse conhecimento, com certeza o resultado será o melhor possível. Sua criança vai voltar para casa sabendo que ela precisa, sim, nascer de novo e ter uma vida nova, transformada em Jesus, tá bom? Agora nós vamos ver a nossa atividade de hoje. Bem, queridos, agora chegou a hora de nós trabalharmos com as crianças. Você vai ler a sua revista e você vai saber quais os materiais que você tem que preparar, organizar e levar lá para a sua sala, tá bom? E aí nós sugerimos aí hoje a confecção de uma borboletinha super simples, tá? E a sugestão é que você use o papel crepom, use também pincéis, mas eu fui além, tá? E quando eu estava confeccionando, eu resolvi também usar retalhos de papéis. E fiz algumas borboletinhas, olha aqui, essa aqui já veio pronta, que inclusive a dica para você é que já leve uma pronta e faça uma na frente das crianças para elas observarem o quanto é simples e o quanto é fácil fazer, tá? Eu vou fazer aqui rapidinho com você para você observar que é uma coisa muito simples. E lembrando que a sua criança pode fazer com recorte e colagem, né? Aqui também eu fiz mais uma aqui, um corpinho dela, aliás, só as asinhas coloquei bolinhas coladas, tá? Foi uma outra forma de fazer. Aqui eu fiz só com aquela pintinha que tem em algumas borboletas, mas também, conforme a dica que está na revista, é feita com pincel, tá? E a metragem desse papel é mais ou menos não, é 20 por 20, é um quadrado 20 por 20 centímetros. E aí você então entrega para a criança, entrega os lápis, ou leva os retalhos, leva a tesourinha, leva tudo que será necessário para a criança fazer, tá bom? Aí ela vai fazer, depois que ela trabalhar aqui o quadrado 20 por 20, ou pregando, colando papeizinhos, ou pintando, aí vai para a parte de montar as asinhas da borboleta, que aí você vai ensinar, você pode fazer uma dobra ao meio, para que possa fazer exatamente ao meio o franzido que será necessário para formar justamente isso aqui, ó, as asinhas, tá? Para ficarem com partes iguais. Aí, feito isso, você vai aqui, ó, com a criança, com paciência, ensinando elas a fazerem. Você pode chamá-las até na sua mesa e mostrar para elas o quanto é simples fazer esse franzido. E aí você vai pegar o grampo de madeira, de preferência, e vai fazer isso aqui, ó. E vai colocar aqui, ajeitando direitinho, e já vai estar pronta a borboletinha, tá? Mas, porém, você tem que também fazer a pinturinha aqui no grampo, colocar olhinhos. E eu também fui além, foi logo aqui um corpinho de papel cartão,
que já adiantou o serviço, né? Você pode fazer assim com colagem ou pode pegar o lápis e fazer olhinhos e fazer boquinha. Ó, eu vou fazer aqui, vou já mostrar para você como ela vai ficar. Bem bonitinha a borboletinha e ainda com um sorrisinho. Ó, tá bom? Foi uma forma também de apresentar para a sua criança essa diversidade de formas de fazer a sua borboletinha. Vou colocar mais essa aqui, que essa verdinha ficou muito bonitinha. Vou pregar aqui para nós vermos pronta, tá? E a sua criança vai levar para casa a lembrança de que a transformação em Jesus, a transformação. Jesus pode transformar a nossa vida, tá bom? E é sempre para melhor. Quando Jesus transforma a vida da criança, do adulto, ele transforma para melhor, tá bom? Então deixa a sua criança levar essa mensagem através dessa atividade de que Jesus transforma as nossas vidas. Que Deus te abençoe, professor, que seja uma bênção a sua semana e que a sua aula seja um sucesso. Aguardamos você na próxima videoaula. Deus te abençoe. A paz do Senhor, queridos professores da Escola Bíblica Infantil. Que alegria estar mais uma vez aqui para trazer dicas. E dessa vez com a nossa revista de juniores, falando sobre o tema muito especial. Jesus, relatos do livro de João. Ou seja, estamos estudando o livro de João nesse trimestre. Todos nós, juniores, maternal, jardim, os adolescentes, os adultos, estamos estudando o mesmo assunto, o livro de João. E agora, vamos à nossa lição de número 3, que tem como tema Tem que nascer de novo. E o nosso texto bíblico está em João, capítulo 3. E o nosso objetivo é ensinar que precisamos nascer de novo, para que o nosso espírito morto possa voltar à vida, que ocorrerá quando aceitarmos o sacrifício de Jesus na cruz. E a aplicação da nossa lição de número 3 é que, para nascer de novo, é preciso aceitar o sacrifício de Jesus. Quando Jesus veio ao mundo e morreu por nós na cruz, ele possibilitou a nossa restauração e reavivou o nosso espírito. É como se recebêssemos roupas espirituais com um brilho maravilhoso. Jesus nos reconciliou com Deus pelo seu sangue derramado na cruz, o alto preço que ele pagou por nós. O Espírito Santo de Deus habita nas pessoas que aceitam Jesus como Salvador. Orientações importantes. Nesta lição, vamos aprender sobre o novo nascimento, obtido gratuitamente por meio do sacrifício de Jesus. Para iniciar na introdução da história, o Você Sabia se propõe a fazer um panorama acerca da queda do homem e o novo nascimento. Você pode fazer um painel ou mesmo separado em cartazes. Providencie 2 tipos de figuras de Adão e Eva para ilustrar. Um com roupa bege ou branca para demonstrar comunhão com Deus e outra com vestes de animais para mostrar que estavam separados de Deus. Prepare um cartaz com as palavras pecado e nascer de novo para este momento. No Você Sabia, você explicará da seguinte forma: nascer de novo se refere a alguém que conheceu Jesus e decidiu passar por uma mudança radical na mente e no coração. Isso acontece quando uma pessoa aceita Jesus em sua vida. O novo nascimento ocorre no espírito humano através do Espírito de Deus baseado na decisão pessoal. O pecado de Adão e Eva no Jardim do Éden causou grandes danos à vida humana. Em Romanos 5,12 diz: portanto, assim como por um só homem
entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte. Assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. O Espírito de Deus habitava em Adão e Eva. Pela desobediência, morreram espiritualmente, porque o pecado não pode habitar onde habita o Espírito de Deus. Em Ezequiel 18:20, diz que todo aquele que pecar morrerá, ou seja, o espírito está morto porque não está mais em contato com Deus, por causa do pecado. Essa é a necessidade de nascer de novo. Muito bem, precisamos comentar o que é o nascer de novo. As crianças precisam aprender que o pecado, ele se originou lá no Jardim do Éden, né? Então nós temos aqui a figura de Eva com roupa espiritual, vamos dizer assim como Adão também. Então são duas figuras que é pedido para que você possa adquirir ou para que você possa fazer, né? Duas figuras de Adão e Eva, com roupas espirituais e com roupa de animais, Adão e Eva, para que você possa falar, né, que quando ele está com a roupa de pele ou a roupa espiritual, né, ou branca ou bege, simbolizando a roupa espiritual, então você comenta que aí Adão e Eva estavam em comunhão com o Senhor. E depois que eles pecam, né, eles vestem roupa de animais, segundo a Bíblia, no livro de Gênesis. Então é necessário comentar, né, de onde é que veio o pecado, porque nós vamos falar sobre Nicodemos e Jesus, sobre pecado e nascer de novo, e as crianças precisam saber de onde é que vem o pecado. Então é necessário que você tenha essas duas figuras de Adão e Eva, com roupas espirituais e com roupa de animais, para demonstrar, né, que Adão e Eva, né, quando eles estavam com a roupa espiritual, estavam em comunhão com o Senhor ali no Jardim do Éden. E depois, quando eles pecaram, vestiram roupas de animais. E se você não tem essa figura, você pode acessar no nosso canal do YouTube. Ali na descrição do vídeo a gente vai deixar um link para que você possa baixar. Não só essa figura, mas outras figuras extras que nós fazemos para complementar o ensino da nossa lição. Vamos aos tópicos da nossa lição de número 3. O primeiro diz assim: Nicodemos e o novo nascimento. 2. O espírito está morto. 3. Precisamos de um novo nascimento. E a nossa aplicação. Preparando o material. Recursos didáticos da nossa lição de número 3. Figura 3.1, Nicodemos e Jesus. Figura 3.2, Espírito, alma e corpo. Figura 3.3, Jesus, a luz do mundo. Baixar as figuras que constam no QR Code da sua revista do professor. Imprimir as figuras, recortar e plastificar essas figuras. Muito bem, então nós temos aqui a figura 3.1, que são duas figuras, Nicodemos e Jesus, que estavam conversando. Então, eles estavam falando acerca de algo muito especial, que é o nascer de novo. Nicodemos procurou Jesus curioso para saber o que é isso, como nós podemos conseguir o nascer de novo, como alguém pode nascer da barriga da mãe novamente. Mas Jesus disse: não é nascer da barriga da mãe, mas é nascer do Espírito. Então nós precisamos nascer no Espírito. E isso é importante explicar para as crianças, que quando Adão e Eva pecou, o Espírito de Deus se afastou do homem. Então nós precisamos do novo nascimento para termos de novo essa comunhão com Deus, né, através do sacrifício de Jesus. Então toda a nossa lição será baseada nisso, falando do nascer de novo através do sacrifício de Jesus. É muito importante. Importante também, nesse momento, também ter as figuras para demonstrar, né, que Adão e Eva pecou lá no Jardim do Éden, né? Tanto Adão quanto Eva pecaram e por isso eles foram separados de Deus. Então nossa figurinha, né? Ela está demonstrando esta conversa que Jesus teve com
Nicodemos. E as duas palavras também muito importantes, pecado e nascer de novo, que é o assunto principal da nossa lição de número 3. No tópico 2, nós iremos comentar sobre que nós, seres humanos, temos um espírito, uma alma e um corpo, segundo 1 Tessalonicenses 5:23. Então é muito importante explicarmos para as crianças que nós temos o espírito, nós temos alma e corpo. Nós somos 3 em 1. Então as crianças vão ficar bem curiosas em saber disso, né? Vão querer saber realmente o que é isso. O que significa ter espírito, ter uma alma e ter um corpo. Então esse nosso corpo aqui, ele tem a alma e ele tem o espírito. Então quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito de Deus passa a habitar no nosso espírito, dentro do nosso coração, né? E aí nós somos felizes, nós podemos ter nossa vida transformada pelo Espírito de Deus que habita em nós. E a figura F3.3, que fala sobre Jesus, a luz do mundo. Jesus, ele veio como uma luz para este mundo, para trazer a claridade sobre o pecado. Então é necessário também mostrarmos para as crianças que nós só podemos nascer de novo por causa de Jesus, por causa do sacrifício. Jesus, ele veio para iluminar o pecado que estava escondido e agora o pecado está exposto. Então, quando o pecado está exposto, ele tem que ir embora. Ele tem que sair através da nossa decisão pessoal de dizer: Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Sugestão para 7, 8, 9 a 11. Providenciar outros materiais. Uma Bíblia, pergaminhos feitos com papel madeira para demonstrar as escrituras que Nicodemos conhecia. Placas com Nicodemos, todos pecaram. Se possível, um globo terrestre para demonstrar que Deus amou o mundo inteiro. Papel cartão preto e branco para demonstrar escuridão e luz. Prepare o Você Sabia. 2 tipos de figuras de Adão e Eva para ilustrar. Um com roupa bege ou branca para demonstrar comunhão com Deus. E a outra com vestes de animais para demonstrar a separação de Deus. Prepare cartaz com as palavras pecado e nascer de novo. Muito bem, olha só a nossa sugestão. Um globo terrestre, né? Muito importante sim, para mostrar que Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Então é muito interessante. Se você, professor, conseguir, né, um globo, né? Você pode conseguir também emprestado. Eu tenho certeza que você conhece alguém que tenha, né, um globo terrestre. É muito importante. Claro, você também pode adquirir um menor, né? Tem menorzinho. Esse aqui, por exemplo, ele é um abajur, ele acende. Mas não precisa ser um abajur. Basta um globo mais barato que você possa demonstrar, né? Essa dinâmica aqui de rodar, né, de às vezes até mostrar os países para as crianças é algo bem interessante. Então é sempre bom, professor, ter um globo, nem que seja um pequeno, um menorzinho, mais barato. Outra sugestão é um pergaminho. Você pode fazer rolo de papel cartão, ou você pode fazer né, artesanalmente. Como eu já falei algumas vezes aqui, você pega 2 madeirinhas e coloca um papel. Você vai sujar com pó de café molhado e depois você queima as pontas. Então você consegue fazer um pergaminho bem antigo. Esse pergaminho é para demonstrar as escrituras que Nicodemos conhecia muito bem. Então é importante também ter os rolos, né? Rolo tanto de papel cartão ou mesmo feito artesanalmente, tá bom? Para demonstrar aos seus alunos sobre as escrituras sagradas que Nicodemos conhecia muito bem. Em seguida, vamos confeccionar o visual do versículo, que dessa vez será em roupas ou vestidos ou uma blusa, algo branco que pareça uma veste espiritual, para demonstrar aos alunos o cartaz do nosso versículo que fala sobre o nascer de novo. O nosso versículo diz assim: em verdade lhe digo,
porque ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João 3:3. E olha só que interessante, você pode fazer de EVA, do EVA que contém um glitter e fica bem bonito o seu cartaz do versículo, né? Olha só. E depois você recorta, você coloca aqui umas passamanarias brilhosas para mostrar que é algo do céu, né? Algo celestial, roupas espirituais. E aí você pode fazer no computador as frases do versículo, recortar, eu recortei aqui frase por frase, palavra por palavra aqui, ó, e depois colei, tá bom? Você pode fazer as duas partes e depois fazer a dinâmica do versículo, tá bom? Em seguida, que você já ensinou o versículo, você vai pegar sua revista do aluno e vai abrir na lição 3, olha só, e você vai mandar o seu aluno escrever aqui, ó, nos vestidos que contém na revista do aluno, tá? Então, o versículo será feito aqui nos dois vestidos, tá bom? Os alunos vão amar fazer esse versículo dentro da roupinha, tá bom? Então, queridos professores, que a sua aula, olha, seja uma coisa assim extraordinária. Essa aula é uma aula muito especial que fala sobre o nascer de novo. Então, vamos usar tudo aquilo que a gente deu aqui de dica e outras coisas também que você pode fazer aí na sua casa. Que Deus te use a sua criatividade e dê uma excelente aula neste domingo. Até a nossa próxima videoaula.